Glórias a Deus. Deus é justo, né, irmãos, no seu proceder, né? Em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48 diz que aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não fez, será punido com muitos açoites. Mas aquele servo que não soube a vontade do seu senhor, né, e não fez, não obedeceu, será punido com poucos açoites. A Bíblia também diz: a quem muito foi dado, a muito será requerido. Então nós entendemos pela palavra do Senhor, quando Davi transportava a arca ali de uma maneira diferente do que a palavra prescrevia, né? Pela palavra era para ser transportada com varas nas argolas, conduzida por sacerdotes. E eles estavam transportando uma carroça e a carroça inclinou ali, os animais tropeçaram e a arca ia cair. E Uzá, um dos que estava ajudando no trabalho de transportar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi fulminado pela ira de Deus, pelo poder de Deus. Ali estavam todos alegres, cantando a Deus, transportando a arca, mas ocorreu esse incidente. Davi ficou muito triste. Num primeiro momento podemos pensar que Deus é injusto, né? Já que essa história de Uzá está em 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 a 9, e 1 Crônicas 13, do 1 ao 12. Né? Podemos pensar que Deus é injusto ou rigoroso demais, mas lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 15 e 27, Deus adverte, né? Se não deres ouvido à voz do Senhor, né, o Senhor ia se cumprir todos os castigos, todas as situações descritas aqui. Entre elas, no versículo 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceira, de que não possas curar-te. Louvado seja Deus. Então Uzá foi fulminado ali, né, quando tocou na arca, enquanto que os filisteus, quando se apossaram da arca, inicialmente parece que não foram afetados. Está lá em 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 ao 12. Mas, nesse texto que eu citei, a gente vê que eles foram feridos de hemorroidas, a um tal ponto tão grave, tão severo que, né, perceberam que era por causa da presença da arca ali, que era castigo, e tomaram providência para devolver a arca, né, o quanto antes. Então vejam que a palavra do Senhor se cumpre, né? Aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez, não se preparou, será, né, castigado com muitos açoites. Aquele servo que não soube qual era a vontade do seu Senhor e por isso não fez, também não obedeceu, será castigado também, mas com poucos açoites. Então, Deus, ele é justo, né, irmãos? Deus trabalha com justiça e verdadeiramente ele é justo, né? Louvado seja Deus. Por isso temos que confiar no Senhor. Muitos se indignam, acho que alguém vai passar, né, despercebido de Deus. O próprio Arão pecou, né? Alguns pecados Deus exerce o juízo na hora. Outros ficam para mais adiante e outros para o grande juízo do trono branco, né? O próprio Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, mas ensinou a armar laço, a armar tropeço, e Deus mandou Moisés aparelhar o exército e atacar os midianitas, e Balaão estava lá no meio e terminou morrendo. Arão, né, que cometeu alguns deslizes ali, mas ele não era muito esclarecido, não tinha assim aquele grande conhecimento. Então Arão aparentemente foi poupado, mas no final, né, no final da sua vida sofreu uma repreensão do Senhor, né, foi mandado tirar a roupa sacerdotal. O próprio Moisés, o homem mais manso da terra, né, 40 anos vivendo no Egito, 40 anos vivendo no deserto e mais 40 anos liderando o povo. Aos 120 anos, no final da sua vida, era para ele falar a rocha. A primeira vez era para ferir, ele feriu, mas a segunda era para falar, ele feriu novamente, se atrapalhou, se equivocou. E o Senhor o repreendeu e não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então Deus é justo, né? E os filisteus, quando levaram a arca ali,
tiveram essas hemorroidas, foram castigados severamente, né, pelo Senhor, ao ponto de devolver a arca, né? Então, Deus, ele é justo, por isso temos que temer o Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer a sua santa palavra, né? Louvado seja Deus. Se nós, né, meditar, buscar na palavra do Senhor, a justiça de Deus, ela é encontrada. Mas aquele que julga precipitadamente, que fala precipitadamente, né, esse, né, termina achando erro aqui, erro ali, injustiça da parte do Senhor, mas é errado. Deus faz tudo pelo melhor, né? É como certa história de um rei que saiu para caçar no seu reino, tinha muitas florestas, tribos ainda não civilizadas, né? E aquele rei tinha o seu ajudante, ali, um dos seus ministros, conselheiros ali, que sempre dizia: Deus faz tudo pelo melhor. Tudo ele terminava, né, dizendo: Deus faz tudo pelo melhor. A certa altura, aquele rei e o seu conselheiro cristão, servo de Deus ali, se perderam naquela floresta, densa floresta, aqueles matos, né? E passaram alguns dias já sem comer, com muita fome, encontraram uma árvore frutífera. E o rei, na sua ânsia de se alimentar, foi cortar aquela fruta com a faca que ele tinha ali e terminou cortando fora um dos seus dedos. O servo prontamente, seu conselheiro, ele prontamente amarrou um pano e disse, né: calma, rei, tenha paciência, Deus faz tudo pelo melhor. O rei se indignou, esbravejou, empurrou aquele conselheiro e mandou ele embora. E o conselheiro saiu, deixou o rei, ele ficou triste, mas saiu, obedeceu, porque a voz do rei, né,